como o tema da live diz, né? O que a falta de perdão causa na sua vida. Vou falar sobre os dois pontos, as duas esferas, tanto o espiritual quanto a física. Porque todos nós acreditamos que a falta de perdão é somente espiritual. E ancora isso à religião. A falta de perdão não tem a ver com religião. A falta de perdão, ou perdão, né? Não tem a ver com religião. Então, muitas pessoas elas não perdoam porque acreditam que o perdão é somente religião. E para que elas possam perdoar, elas têm que fazer parte de uma religião. E isso acaba que afetando os seus valores. E elas, uma vez que não perdoam, a maior afetada é elas mesmas. Então, olha só que interessante que é esse ponto. Trabalhar nas duas esferas, o espiritual e o físico. Então, para vocês que acreditam que é somente o espiritual e para vocês que acreditam que é somente o físico, hoje nessa live vocês não tem como fugir. Eu vou trazer dados e muitos temas que vai falar das duas esferas, então você não pode fugir, não tem para onde fugir. O primeiro passo estudos comprovam que a falta de perdão desencadeia principalmente, além das dores emocionais, né, das feridas emocionais, em doenças físicas, principalmente as mais vividas nesse tempo, que é câncer, depressão, ansiedade, que é esses males todos, é causado também pela falta de perdão. Não vou dizer que é somente isso que causa, porque existe uma série de fatores, mas a falta de perdão, ela tem ligação direta com essas doenças. Principalmente hipertensão, ataques cardíacos, depressão, ansiedade, tem tudo a ver com a falta de perdão. E isso eu já estou falando da parte física, que é algo que você vê, que é visível. Então, para quem acredita que é só espiritual, você já começa a entender que não é somente espiritual, é sim física. É uma dor física, crônica. Porque a maioria das pessoas, elas acreditam que o perdão ancorado ao espiritual não vai causar nenhum dano para a sua saúde. Mas muito pelo contrário, ela causa sim muitos danos e pode te levar até a morte. Várias pessoas estão morrendo porque não aprenderam a perdoar. Não aprenderam a perdoar pessoas e também não aprenderam a perdoar a si mesmo. E uma vez que o perdão ele não acontece, ele desencadeia em algo pro seu corpo. Porque uma vez que o teu cérebro ele entende que está acontecendo algo anormal, ele vai descarregar energias e vai descarregar as emoções em alguma parte. Então, por exemplo, se uma pessoa ela te feriu e você ficou ferida emocionalmente e aquilo te afetou muito, o teu cérebro não vai atuar como algo normal, aquilo ali. Algo anormal aconteceu e ele vai ter que dar uma resposta para isso. Então, ele acaba que distribuindo descargas pro teu corpo. Então, olha que interessante que isso é. É um ponto bem interessante para que você consiga analisar profundamente que a falta de perdão, ela vai gerar doenças. Não tem como fugir. Uma vez que você pense que, eu não vou perdoar porque eu sou blindado, ou eu sou de ferro, ou eu sou uma pessoa especial e não vai acontecer nada comigo. Muito pelo contrário. Se você não está conseguindo perdoar, alguma coisa vai acontecer com o seu corpo. O seu corpo ele vai dar um sinal. Talvez não agora, mas daqui a um tempo o teu corpo ele vai começar a pedir ajuda. Então é super interessante. Eu estou falando sobre o ponto físico. Depois eu vou falar sobre o ponto espiritual. A falta de perdão faz você se sentir torturado. Torturado.
Olha que interessante que é esse ponto. Uma vez que você não perdoa, é como que você estivesse sendo torturado diariamente. É uma dor que você não vê quem está te causando, mas você sofre. Por exemplo, uma pessoa que está com falta de perdão e uma pessoa e ela tem alguns problemas de saúde. Ela está sendo torturada diariamente e ela não sabe como aquilo está acontecendo na vida dela. Às vezes você tem dor de cabeça, às vezes você tem ansiedade, às vezes você está com algum problema de saúde mais grave e você não sabe onde que está acontecendo aquilo ali. Então você está sendo torturado, é uma tortura diariamente. Eu conheço pessoas e já acompanhei casos que as pessoas elas têm dores de cabeça frequentemente, elas têm ansiedade, elas têm até problema de saúdes grave, como câncer, como hipertensão, ou alguns problemas que elas acham que não tem cura. E elas estão numa pegada gigantesca. Isso é como se elas estivessem torturadas. Como eu falei, a falta de perdão faz você se sentir torturado. Uma tortura, sabe? E mesmo que você queira sair dali, você não consegue. E você procura vários mecanismos. Porque uma vez que você está sofrendo, uma vez que você está sendo torturado, você não quer continuar ali. Você não quer continuar nessa vida. E você começa a descobrir algumas coisas, vai buscando aqui, vai buscando ali, e nada vai se encaixando, porque tudo está ancorado com o perdão. Então, olha só que interessante que é esse ponto. Muitas vezes, é como eu falei no início da live, você acha que perdoar tem a ver com religião. Ah, eu sou católico, eu sou cristão, eu sou budista, eu sou de qualquer religião ou seita, e você não quer trair, vamos supor, a sua religião, achando que o perdão tem a ver com isso. O perdão é algo que o maior beneficiado vai ser você. É como se você entregasse algo para alguém e que custasse muito valor para você, mas que aquele benefício fosse somente teu. O perdão é como você pagasse uma dívida que não é sua. Escrevam para mim assim, ó. O perdão paga a dívida que não fui eu que cometi. Como eu falei, né? Dores musculares, hipertensão, câncer, depressão, ansiedade, dores de cabeça, isso tudo é comprovado cientificamente que está ligado à falta de perdão. Obesidade. Aí você pode até estar perguntando assim: mas eu estou falando algo que não tem prova científica. Para quem não acredita, depois é só entrar no Google e digitar assim: o que a falta de perdão tem ligação com a minha saúde ou com alguns problemas. Você vai ver, é muita coisa, muita coisa. Nós estamos vivendo numa sociedade doente, extremamente doente. E muitos de vocês podem até estar pensando que o problema está lá fora, que o problema está totalmente nas coisas lá de fora, mas não é. A sociedade está doente. E eu não falo isso diretamente colocando que todos os problemas estão relacionados à falta de perdão. Não, eu estou trazendo os dois pontos do que a falta de perdão causa na sua vida, tanto do lado espiritual quanto do lado emocional e físico. O lado emocional e o lado físico. Eu comecei falando do físico, porque é mais fácil você entender quando você passa por dor do que se eu falasse de algo espiritual, que tem a ver com as emoções. E eu não estou falando aqui sobre alguma religião ou algo do tipo, eu estou falando sobre perdão. O perdão não é uma religião. O perdão não está ligado a nenhuma religião. Uma vez que você entendeu e você sabe perdoar, a sua vida vai ser transformada drasticamente. Vai ser um absurdo como a sua vida vai ser transformada.
E talvez você não perceba, mas é como se você tirasse um peso gigantesco das suas costas. Como eu falei, a falta de perdão faz você se sentir torturado. E eu tenho certeza que você não quer se sentir torturado. Tenho certeza que ninguém gosta de sofrer. Eu vou escrever aqui, ó. O coração fica escravo de um sentimento. O teu coração, ele vai ficar dolorido. Ele vai ficar escravo desse sentimento. Então você vai levar esse sentimento pro resto da vida. Por exemplo, se uma pessoa que te feriu e todas as vezes que você vê ela, o teu coração vai disparar. Vai disparar, vai disparar. E você acha que isso é normal. Mas isso não é normal. Porque se você conseguisse entender o que o mecanismo do teu corpo está produzindo neste momento, são descargas elétricas, são coisas muito ruins. Então, não fica refém. Não torna o teu coração refém de uma pessoa. Não entregue o teu coração para uma pessoa. Você é o responsável pela sua vida. Você é o responsável por fazer com que as tuas emoções elas sejam verdade, dispara de raiva. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque uma vez que a pessoa ela te feriu, olha como que funciona. Eu vou explicar mais ou menos para vocês como que funciona. A pessoa ela te feriu, ela estava próxima de ti. Ela não te feriu por telefone, ela não te feriu pelo WhatsApp, ela não te feriu pelo Instagram. Se isso acontecer, você não vai ter tanta raiva da pessoa, mas a pessoa ela te feriu pessoalmente. Então, nesse momento, o teu cérebro ele captou várias informações. Por exemplo, quando ela te feriu, te doeu. Te doeu. E nesse mesmo instante, o teu cérebro ele captou uma imagem. É como se eu ferisse vocês e vocês captassem o meu rosto assim agora. Captou? Então, o teu cérebro ele liga o acontecimento com a imagem da pessoa, sabe? Então, ela arquiva o rosto. Vou recapitular. Por exemplo, se eu estivesse ferindo vocês agora, causou um impacto de dor, né? Vocês se sentiram com dor. Aí o cérebro criou uma imagem minha. Aí todas as vezes que vocês verem o meu rosto, ele já vai estar ancorado ao grau de impacto que a vida de vocês foi causada com a mágoa. Então não tem como fugir. Todas as vezes que você olhar para mim, vocês vão sentir raiva. Por mais que eu chegue com uma flor, o teu cérebro ele não reconhece essa informação. Ele reconhece que eu feri vocês. Então, todas as vezes que vocês olharem para mim, vai sentir raiva. Então, quando vocês sentirem raiva, é um mecanismo que o seu corpo começa a produzir coisas ruins. Imagina que você está raivosa. Você é uma pessoa raivosa. Nesse momento você ficou com raiva. E você ficou com muita vontade de esganar a pessoa. O teu corpo ele não se torna normal. Ele está anormal. Então ele vai começar a produzir alguns hormônios que causam doenças. Porque tá tudo desequilibrado. Vai causar hipertensão, dores de cabeça, vai causar câncer, vai causar ansiedade, vai causar depressão, vai causar todas essas coisas. Então, é muito sério. É muito sério esse assunto. A falta de perdão é você liberar a pessoa. E agora, eu vou falar um pouco do lado espiritual para que vocês consigam entender que talvez a vida de vocês está travada por um acontecimento minúsculo que aconteceu. E travada, eu não falo no lado financeiro, não falo nada disso, eu falo de vocês terem paz, de vocês conseguirem olhar para aquela pessoa que feriu vocês e vocês ter paz. Porque cedo ou tarde, essa situação ela vai vir à tona. Não tem como fugir. É como se vocês jogassem uma corda, laçassem o pescoço da pessoa e fosse dando corda. Ela está na Alemanha, ela está em Portugal, ela está no Brasil, ela está em qualquer lugar do mundo, mas ela está ancorada à tua vida. Então ela está passando das energias. Um outro ponto é o sentimento de vingança. A falta de perdão faz com que você sempre tenha sentimento de vingança. Quando você olha para a pessoa que te feriu, você vai ter um sentimento de vingança. E teu cérebro ele vai começar a produzir, mesmo que você não queira, ele vai começar a produzir algo para se vingar daquela pessoa.
E mesmo que você não consiga, você está produzindo sentimentos, você está produzindo emoções de vingança. E agora eu pergunto para vocês, isso é bom? Isso é bom? Quando o corpo está produzindo algo vingativo e vocês não controlam isso. Não tem como controlar. Uma vez que vocês não perdoaram, vai acontecer automático. Não ache vocês, eu não perdoo aquela pessoa, mas quando eu olho para ela, consigo me equilibrar naturalmente. Ela não vai me ferir. Não, muito pelo contrário. Quando vocês verem a pessoa, já disparou todas essas coisas. Já disparou todas essas coisas. Então, o sentimento de vingança, vocês vão querer se vingar sempre da pessoa. Sempre. Porque é triste, é triste. É doloroso, é doloroso. E vocês podem até falar pra mim, mas talvez tu não passou pela mesma dificuldade que eu. Talvez as pessoas não te feriram como feriram a mim. Mas deixa eu contar uma experiência minha. Desde quando eu comecei a entender como que era a vida, eu sempre pensava comigo assim, eu não sabia nem o que era perdão. Eu pensava comigo assim, eu não posso me magoar com as pessoas, eu não posso carregar essas pessoas comigo. Então, se ela me magoou, eu vou liberar, vou pedir perdão, vou dizer assim, me perdoa, eu te perdoo também, segue a tua vida, eu sigo a minha vida, nós estamos juntos, e liberava a pessoa. Por mais que acontecesse algo muito ruim, por mais que a pessoa tivesse me ferido muito, eu liberava já a pessoa, porque o maior prejudicado era eu mesmo. A falta de perdão vai fazer com que você se prejudique. A outra pessoa, às vezes, ela nem sabe de nada. Eu fiz um post faz 2 semanas, eu acredito, que dizia assim, o machado esquece, mas a árvore se lembra. O machado, ele esquece, mas a árvore se lembra. Se o machado corta a árvore, ele machucou a árvore. E depois o machado vai sair. E ele esqueceu da situação. Mas a árvore sempre se lembra. E nossa vida é a mesma coisa. Tem um ditado, né? Um ditado popular, ditados populares que dizem quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Isso é terrível. Isso é terrível. Parece que quem apanha nunca esquece e coloca num pedestal que você não deve esquecer. Aí você levou um soco que doeu naquele momento e você fica se dando soco a vida inteira. A vida inteira, e a pessoa que te deu soco já nem tá mais ali, ela já foi, ela já está em outro lugar. E você está ali se dando soco ainda, se martirizando. Como eu falei, a falta de perdão faz você se sentir torturado. Você se tortura o dia inteiro. Stephanie, Tamires, Priscila, muito bom. Prazer ter vocês por aqui. Perdoar é resolver uma dívida que nem foi você que causou. E agora eu vou entrar um pouco no lado espiritual. Imagina que Jesus ele não tinha pecado, ele nunca precisava pedir perdão e ele pagou uma dívida que era nossa. Imagina que se ele não perdoasse os nossos pecados que nós causamos, nós nem teríamos vida. Então, Jesus foi o maior exemplo. Ele pagou uma dívida que não era dele. Alguém aqui já pagou uma dívida ou já foi injustiçado por alguém? Alguém já pagou uma dívida que não era sua? Escrevam para mim, sim ou não. Alguém já pagou uma dívida que não era sua? Sim. A Billy falou que sim. Eu acredito que todos nós já pagamos uma dívida que não era nossa. Pode ser com dinheiro ou pode ser com alguma outra coisa. Todos nós, às vezes, nós já fomos injustiçados. Talvez você já foi injustiçado. Talvez alguém te culpou. Talvez alguém te feriu. Talvez alguém falou algo mal da sua vida. Algo que você não era.
alguma coisa aconteceu, mas deixa eu te falar algo. Até esqueci de desligar até a música, faz parte. Deixa eu te falar algo. Ninguém pagou com a vida. Ninguém precisou morrer para pagar uma dívida. Deve ter acontecido casos, mas nenhum de vocês que está aqui pagou com a vida por uma dívida. E por mais que doeu, a vida de Jesus doeu muito mais. E eu não estou falando algo sobre Jesus, sobre religião. Não estou falando nada disso. Estou falando sobre perdão. O que o perdão causa na sua vida. Porque se você não perdoar, e se você não estiver a parte do perdão bem resolvida na sua vida, você também não vai nem ouvir Jesus falar contigo. Porque não faz sentido você estar mal resolvido com as pessoas que estão aqui na Terra e você ter um bom relacionamento com Deus. Não faz sentido. E eu vou te provar, não preciso provar nada para ninguém, mas eu vou te mostrar pela Bíblia como que isso tem tudo a ver. Vamos ver o que a Ana Carolina falou? Verdade, às vezes é difícil, muito difícil, mas a partir do momento que tem o perdão, se liberta de um peso. Exatamente. E perdoar não é somente da boca para fora, é uma mudança de vida. Porque eu posso dizer que perdoo, mas no fundo do coração eu não perdoei, então não adianta de nada. Muitas pessoas elas pedem perdão para Deus. Deixa eu falar algo sério para vocês. Vocês acham que pedir perdão para Deus vai resolver o caso que você tem com o próximo? Seria muito fácil. Seria muito fácil eu ir lá e pisar no pé da minha esposa e depois vir correndo aqui pro quarto e me ajoelhar e falar assim: Deus, me perdoa pelo mal que eu cometi para ela, sendo que ela nem sabe. É muito fácil. E as pessoas elas dizem, e talvez você que está aqui nessa live, você já pensou assim. Talvez você já pensou ou pensa que não deve perdoar o irmão, não deve perdoar o próximo, você deve pedir perdão para Deus, porque o único que perdoa é Deus. Aí você vai lá e tá todos os dias pedindo perdão para Deus e pedindo para que Deus te perdoe e nada acontece. Não faz sentido. Não faz sentido. Seria muito fácil porque você tá pedindo para um Deus que supostamente você não vê, que é espiritual. É muito fácil você chegar no teu quarto, chegar em qualquer lugar e falar assim, ó, me perdoa e eu tô perdoando o fulano de tal. É muito fácil, mas o perdão não funciona dessa forma. Em Mateus 6,5 diz: a falta de perdão impede de ser perdoado por Deus. A falta de perdão nos impede de ser perdoado por Deus. Então, se você não perdoa o seu irmão, você não é perdoado por Deus também. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Se você carrega mágoa do irmão, você não está sendo perdoado por Deus. É como eu falei, não faz sentido. Porque se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial também não lhes perdoará. Não tem como fugir. E a sua vida vai ficar travada. Por quê? Porque você não tem um relacionamento com o próximo e você também não tem um relacionamento com Deus. Porque Deus ele não te perdoa porque você não perdoa o próximo. E Deus ele não faz algo querendo algo. Ele não tem nada a ver. Isso já foi estipulado. Porque Jesus falou: perdoe o seu irmão 70 vezes 7. Se calculasse, daria 400 e quase 500. Quase 500 vezes. E esse número também não é um número exato. Porque
Se quando acabasse a tua cota de perdão, então o próximo perdão você não precisaria perdoar, não tem nada a ver. Isso foi mais ou menos uma soma para você ver que se o teu irmão te ferir todos os dias, perdoa ele 70 vezes 7 por dia. Vamos ver o que as pessoas estão escrevendo. O perdão é um ato de amor próprio. Muito bom. Tema forte. Eu fui liberta porque pedi perdão. E deixa eu ensinar outro ponto para vocês. Geralmente nós temos a tendência de pedir o perdão. Mas quando a Bíblia fala perdoe o seu irmão, não está relacionado à tua pessoa. Não é nada sobre nós. Nada. Você deve liberar perdão e dizer assim: fulano, você me feriu, você me magoou, e eu estou tremendamente magoado contigo, você me feriu, você mudou a minha vida, eu tive que pagar alguma coisa que não era minha, mas tudo bem, eu te libero, viva a sua vida que eu vou viver a minha vida, e dali em diante você começa a ressignificar. É fácil também eu falar assim: me perdoa porque eu sou errado, me perdoa, é tudo pra mim, me perdoa. Não funciona dessa forma. É libera perdão, perdoa a pessoa. Então olha como está escrito na Bíblia. O perdão nos impede de ser perdoados pelo Pai, porque se não perdoarmos o nosso irmão, não somos perdoados por Deus. Então, acabou-se. Essa é a chave. Um outro ponto: a falta de perdão retarda a resposta de oração. Quem é que está esperando alguma coisa que já está orando há muito tempo? Que já tem pedido em oração e não aconteceu nada ainda? Ninguém vai escrever, mas eu tenho certeza que muitas pessoas. Outra prova científica, para quem não acredita no físico, que o perdão atua também no físico: a raiva, a mágoa, o ressentimento, a culpa, que se materializam na falta de perdão. A raiva, aquilo que eu falei, né? O primeiro impacto é a raiva. A mágoa, você vai ficar muito magoado. O ressentimento, vai ficar uma pessoa ressentida, revivendo acontecimentos. Todo tempo vai ficar se automutilando, vai ficar se culpando daquilo que já aconteceu. Então, minha vida não funciona mais porque eu já fui ferida uma vez. A minha vida não está fluindo porque eu sou vítima do processo. A minha vida não flui, o meu casamento não flui, o meu relacionamento com as pessoas não flui, o relacionamento no trabalho não flui, a minha vida financeira, a minha vida isso não flui. Por quê? Porque já foi ferida uma vez. Vai ficar revivendo os sentimentos. Tudo ocasionado com a falta de perdão. A culpa. O primeiro passo que eu falo para vocês: se livre da culpa. Vocês não foram culpados. E por mais que aconteceu alguma coisa que realmente vocês tiveram culpa, não fica carregando isso para a vida de vocês. Não carrega nenhum tipo de culpa. Porque se nem Deus ele julga a tua vida ainda, por que outra pessoa vai julgar a sua vida? E por que você mesmo vai julgar a sua vida se sentindo culpado? Esse é um ponto interessante. Deus ele não julga. Ele não julgou nenhuma pessoa ainda. Desde quando o mundo é mundo, ele não julgou nem a primeira e nem a última pessoa que nasceu até hoje. Ele não julga. Ele não julgou ainda. Porque não chegou o momento de julgar. Então, se nem Deus ele consegue julgar a vida das pessoas, por que nós ou você julga
essa pessoa porque ela te feriu. Isso é forte, né? Isso é muito forte. Outro ponto é perdoar gera uma diminuição de hormônios ligados ao estresse e ao desgaste emocional como o cortisol. Perdoar gera uma diminuição nos hormônios. A falta de perdão, ela mexe com o teu sistema hormonal. A falta de perdão, ela vai fazer com que você se desequilibre hormonalmente. E muitas vezes você está com os hormônios todos alterados e você vai procurar uma medicina. E a medicina nunca vai encontrar nada, ela vai receitar um medicamento que é tabelado. E eu não estou falando nada sobre medicina, sobre médicos. Eu só estou falando que o caso é muito mais fundo. E para tudo aquilo que é espiritual, emocional, não adianta tratar o físico. Um remédio vai tratar o físico. Eles podem até te indicar um remédio para que controle os seus hormônios, para que controle a sua dor de cabeça. Mas não, até hoje eu não vi nenhum remédio que dizia assim, ó, para você perdoar. Tome esse remédio aqui e o seu problema vai passar. Não existe. Não existe. Para perdão, você não compra remédio na farmácia. Para perdão, você compra uma atitude da sua parte, uma atitude de você se colocar à frente de tudo isso e não se colocar atrás dessa situação. Então, para encerrar, para quem estiver disposto a partir de hoje o perdão é libertador, exatamente. Para quem está disposto a não carregar mais um peso, faz uma autoanálise da sua vida e vê quais são as pessoas que te feriram e que você ainda carrega essas pessoas. Faz uma reflexão de como que essas pessoas elas também estão com a vida parada, porque uma vez que você não perdoa, você não afeta somente a tua vida. Uma vez que você não perdoa, você afeta a vida da pessoa também. Vocês dois estão ancorados. Essa pessoa ela se lembra de você. Essa pessoa ela está lembrando também, porque você não consegue esquecer. Um outro ponto é a falta de perdão faz com que você fique pensando negativo. Se os teus hormônios estão desequilibrados, se mexe no teu cortisol, se mexe na tua ansiedade, se desequilibra o teu sistema hormonal inteiro, o que vai acontecer da sua vida? Eu falo isso com bastante temor dentro do meu coração, com bastante pesar, porque não falo isso simplesmente por uma live, não falo isso simplesmente para que vocês me sigam, para que vocês entrem num sábado à tarde e disponibilize o tempo de vocês para estar ouvindo algo. Eu falo isso para que aconteça realmente mudança. Porque acontece comigo. Eu decido vasculhar o meu coração todos os dias. E perdoar principalmente as pessoas que estão próximas de nós. Porque as pessoas que estão próximas de nós são as pessoas que mais ferem. E é por isso que o perdão é tão grave. Porque você não acredita que uma pessoa que te ama, uma pessoa que está próxima de ti, ela tem o poder de te ferir. Mas deixa eu te falar algo. As pessoas que mais vão te ferir vão ser as pessoas que estão próximas e não as que estão longe. Pelo fato de elas quererem muito o seu bem, elas vão errar contigo. Então não comece a procurar lá atrás, lá no final. Talvez lá no ano 1900 e alguma coisa aquela pessoa me feriu. Não, olha para a pessoa que está ao teu lado. Ela te fere todos os dias.
todos os dias ela te magoa. E todos os dias você coloca um pano por cima. Você diz assim: ah, tudo bem, vem um dia novo amanhã. Pede perdão. Pede perdão. Perdoe a pessoa. Diz assim: ó, eu te feri, mas você me feriu também. Então nós estamos de igual para igual. E segue a vida. Porque uma vez que isso não acontecer, não vai fluir a vida de vocês. Vai ficar travada, vai ficar faltando uma peça. Vou fazer uma lista hoje, Gil, das pessoas. Se tem uma lista, deve ter bastante. É difícil, mas temos que dar o primeiro passo. Top. Deixa eu falar algo pra você, Ana Carolina. O perdão, ele não é uma emoção. Você não vai se sentir bem por pedir perdão, sabe? É como se você acordasse de manhã e você tivesse que tomar a pior atitude da sua vida naquele dia. Não vai gerar nada de bom. É aquilo que eu falei, a pessoa te magoou, a pessoa te feriu, te doeu, sabe? E eu chego a me emocionar, sabe? De imaginar que o quão dolorido que é para as pessoas carregar isso, essa raiva, por decisão minha. Já faz algum tempo que eu não carrego ninguém comigo. Não tenho mágoa de ninguém. Não tenho mágoa de nenhuma pessoa. Todas as pessoas que me feriram, eu liberei. Eu pedi perdão pessoalmente. Eu decidi fazer diferente. Porque todas as vezes que eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu durmo. E minha esposa está aqui na live, ela sabe muito bem. Muitas vezes não demora 1 minuto, 2 minutos, eu apago. E eu tenho sono leve. Mas é porque eu decidi que os problemas, e principalmente aqueles causados por pessoas, não iriam fazer parte da minha vida. Então é difícil, foi muito difícil para mim. Porque eu quero me sentir superior. Eu quero me sentir melhor do que as outras pessoas. Então eu decido que elas não merecem o meu perdão. Mas deixa eu te falar algo. Cada um tem o seu valor. Mas você não é melhor que essas pessoas. Você não é melhor que ninguém. Não se coloca num pedestal, não se coloca no púlpito. Essas pessoas, elas precisam do teu perdão. Para que a vida delas também flua. Para que a vida de vocês comece. Talvez você viveu até hoje uma vida amarrada. Uma vida totalmente amarrada e dependente de alguma coisa. E a partir de hoje você deve tomar uma decisão de tirar esse peso. Porque você não consegue andar. E vai romper. Nosso maior exemplo é Jesus. Exatamente. Hoje o meu maior exemplo é Jesus. E foi quando eu conheci literalmente Jesus. Ele pode te ajudar. Como a Ana falou que é difícil, talvez você não consiga sozinho. Mas pede para Jesus, pede para o Espírito Santo te ajudar a perdoar as pessoas. Porque o perdão não é algo bom, mas é decisão. Deixa eu dar um exemplo para vocês que eu vi, e eu vi há muito tempo atrás, que se um bandido entrasse hoje na minha casa e ele matasse a minha esposa, meus filhos, eu sentiria muita raiva. Eu iria sentir muita raiva dessa pessoa, a ponto de querer matá-la, ela também. Então esse é o meu sentimento que eu tenho. Esse é o meu sentimento que eu vou ter dessa pessoa, talvez pro resto da vida. Mas, por decisão e por uma atitude minha, que Jesus me ensinou, eu vou perdoar. Eu vou decidir perdoar. Então o perdão não é uma emoção, o perdão é uma decisão. Então decida, coloca na tua cabeça e pede perdão. Vai lá e diz assim, ó,
pessoa, fulano de tal, te perdoo. Te perdoo porque você também nem sabe o que faz. Como Jesus, no seu último dia, ele falou para as pessoas, falou para Deus, né? Perdoa eles porque eles não sabem o que faz. E assim também, essa pessoa, ela te feriu porque também estava ferida. E uma pessoa que está ferida vai ferir outras pessoas. E o primeiro passo para você perdoar é você entender que a sua vida precisa de perdão. E entender, um segundo passo, que se você estiver ferida, você vai ferir outras pessoas. Assim como alguém te feriu, você vai ferir também. Então decida. Decida hoje. Guardar para si mágoas, raivas, não perdoar traz doenças para o seu corpo. Precisamos buscar sempre a felicidade. Perdão é libertador, verdade Claudineia. A falta de perdão traz enfermidades. Como eu falei no começo da live, câncer, dores musculares, hipertensão, depressão, todas essas doenças psiquissomáticas, elas causam dores físicas, né? A falta de perdão, ela é algo espiritual, mas ela causa dores físicas. Então, nós estamos vivendo uma sociedade doente e ninguém sabe o que está acontecendo. Mas todo mundo está se ferindo. Ninguém mais tem uma postura de liberar perdão. Então, no trânsito, se eu fico menos de 1 milésimo de segundo parado, a outra pessoa ela já se irritou comigo. Aí eu me irrito com ela também. Aí esse irritamento vai gerar até morte. Porque quantas brigas e mortes que já aconteceram, porque a pessoa ficou menos de 1 milésimo de segundo parado no sinal, porque às vezes estava desatenta. Esse é o nível que as pessoas se encontram. E esse é um nível que talvez você chegue, não no mesmo fator do sinal, mas em fatores diferentes. E talvez você não precisa matar ninguém, mas você mate a sua própria vida. Então, é sobre isso que eu quero falar. Decida perdoar. E todos nós temos que perdoar diariamente. Não acha que esse evento é um evento que vai acontecer. Ah, liberei, a pessoa pedir perdão e daqui para frente não tem mais nada. É por dia. É 70 vezes 7 por dia. É 70 vezes 7 por dia. Escreve isso e cola na parede inteira. Diz assim, ó, 70 vezes 7 por dia. Não é decidir aquele que eu quero. O perdão é para todo mundo. Todas as pessoas. Então, saia perdoando todo mundo. Se você não sabe, perdoa. Vai lá e diz assim, fulano, talvez tu já esqueceu, eu também já esqueci, mas eu acho que nós temos uma bronca aí para resolver e me perdoa. E eu te perdoo por tudo aquilo que você fez para mim. Porque geralmente o teu cérebro ele vai fechar. Ele vai fechar, você não vai reconhecer realmente quem te feriu. Porque você vai ficar caçando e vai se desviar. Não vai chegar ao ponto. Você sabe quem te feriu. Você sabe quem precisa de perdão. Então, como tarefa, não para mim, mas para a vida de vocês mesmo, decidam perdoar. Procura hoje mesmo, procura agora, depois que essa live cair, já pega o telefone, já liga para a pessoa, já vai na casa. Tu vai ver que a pessoa ela vai ficar até espantada, porque ao mesmo tempo que você está prendendo o perdão, essa pessoa está esperando o teu perdão. Então ela vai estar de braços abertos. E quando você falar assim, eu vim aqui te liberar, ela vai falar assim, era isso que eu estava esperando. Era isso que eu estava esperando. E existem vários casos de pessoas que estão num leito do hospital e não morrem porque alguma pessoa precisa ir lá pedir perdão, então ela está travada ainda, né? Enquanto ela está travada, ela não consegue nem morrer. A pessoa não consegue nem morrer. Então, quando a outra pessoa chega lá e diz assim, fulano, te perdoa, ela diz assim, glória a Deus, agora eu vou morrer. Então, o perdão trava até a morte. Isso é muito poderoso.
Entendam que para mim falta 10, 9, 11, 12, faltam 3 horas para fechar esse dia. Então eu só tenho 3 horas para pedir perdão. Vocês no Brasil ou qualquer outro lugar tem mais tempo, porque nós só temos o dia de hoje. E se hoje fosse o último dia da sua vida, você levaria alguém contigo para a morte? Ou você libera todo mundo? Isso é sério. Isso é sério. Se vocês estiverem levando a sério mesmo, como eu tenho seriedade naquilo que eu falo sobre perdão, vocês já saem agora desta live e vocês já vão correndo pedir perdão. Eu vou pedir algo para vocês. Aquelas pessoas que conseguirem, e eu tenho certeza que você vai conseguir decidir perdoar, escrevam para mim. Escrevam para mim depois. Ah, consegui fazer isso, consegui fazer aquilo. Porque vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que liberar o perdão vai ser a melhor coisa que já aconteceu na vida de vocês. Alguém tem alguma dúvida e pergunta? Temos aí 10 minutos e a live vai cair. Perguntas, dúvidas, outras dúvidas. Esse é o momento. Não? Vamos ver aqui, chegou uma pergunta aqui. A Camille perguntou como perdoar alguém que já se foi ou alguma situação assim. O perdão, ele é espiritual. O perdão ele é espiritual. Como eu falei, né? O perdão não é para outra pessoa. O perdão é para você mesmo. Então, se você acha que deveria pedir perdão para uma pessoa que já morreu, existe dois pontos que você pode fazer, né? Como eu falei, o perdão, você vai até a pessoa porque geralmente você vai querer fugir. Então, é como eu falei, você vai ir pro quarto e vai pedir perdão para Deus, sendo que você deve pedir perdão para a pessoa. E também não vai esperar a pessoa morrer porque aí é mais fácil de perdoar. Não funciona dessa forma. O perdão para uma pessoa que já morreu ou algo assim, como o perdão é espiritual, se a pessoa já morreu, você vai ter que pedir perdão e liberar a alma dela, que já se foi, para que a sua vida esteja livre, porque o maior beneficiado vai ser você. Então, quando uma pessoa já morreu, existe dois pontos. O primeiro, você pede perdão, vai para Deus, pede perdão, porque a pessoa já morreu, libera essa pessoa, literalmente libera do fundo do coração, sente toda a dor, chora, libera tudo naquele momento. Ou você pode pegar uma outra pessoa que seja de confiança e olhar, né, para aquela pessoa, simbolizar que aquela pessoa é a mesma pessoa que te feriu. Então você pede perdão para ela e está tudo certo. Essas são as duas formas, porque você deve liberar, né? Que Deus te abençoe, vaso. Que Ele te use poderosamente para mais vidas. Exatamente. Então, o primeiro passo é... Porque, às vezes, as pessoas elas entendem que é muito religião. E não tem nada a ver com isso, tem a ver com o lado espiritual. O lado espiritual é espiritual, independente da crença que você crê. O lado espiritual não vai mudar. Existe o lado espiritual e o lado físico. Então, fisicamente, você deve ir para a pessoa para liberar o espiritual. O perdão não acontece fisicamente. Se você ir dar um abraço da pessoa, talvez não aconteça nada. Você vai virar as costas e vai se sentir péssima.
Então, o perdão é espiritual, mas ele é tão forte que causa problemas físicos. Alguma mais perguntas? Se alguém tiver mais alguma dúvida e não teve coragem ou não quis perguntar aqui, pode me chamar no privado, manda no direct, que eu posso ajudar vocês nessa questão. Vamos bater um print. Peço para que vocês que estavam na live, vocês que entenderam que esse conteúdo foi edificante para a vida de vocês, que vocês postem lá no story de vocês, me marquem, coloque lá uma hashtag que está dentro do coração de vocês, para que juntos nós conseguimos atingir mais pessoas, porque muitas pessoas estão morrendo, pessoas carregando pesos, e talvez nós podemos fazer alguma coisa, né? Com compartilhamento, mandar para as outras pessoas. Depois eu vou deixar essa live salva lá no meu canal no YouTube e no Telegram, para quem quiser acessar, e manda para mais pessoas, que vai ser bem edificante. 5 minutos e a live cai. Não tem mais perguntas, dúvidas? Foi um prazer estar com vocês. Vamos fazer o print. Deixa eu desativar os comentários aqui. Vamos lá. Vou fazer um print. Foi. Todos já bateram. É isso aí. Até a próxima semana, próximo sábado, com mais um tema que vai ser fantástico para a vida de vocês. Fiquem com Deus. Façam um bom domingo. Perdoe todas as pessoas, que o domingo de vocês vai ser maravilhoso. Muito melhor do que perdoar, e muito mais correto é liberar o perdão. Foi um prazer estar com vocês. Um privilégio mesmo. Abraço. Fiquem com Deus.